Oi gente, bom dia! Eu sou a Otávia Somavila e nessa semana dedicada à cozinha prática eu vim aqui pra gente fazer na live um delicioso bolo de iogurte. E vocês vão ter várias surpresas, porque além da receita tradicional do bolo de iogurte, eu vou falar sobre variações de sabor e também vou mostrar alguns molhos, umas caldas pra gente fazer acompanhamentos para esse bolo. E por isso que eu até falei meio no spoiler que esse bolo vai virar quase uma sobremesa. Então tem muita coisa legal pra gente falar, é uma receita super prática e hoje eu tenho ajuda aqui. A Isa vai estar ajudando a gente, mandem perguntas, não é isso? Oi gente, é isso mesmo, Otávia, obrigada pela apresentação. Eu sou Isabel Raia, eu sou editora de conteúdo aqui do Tá Na Mesa e eu vou ajudar vocês a fazerem as perguntinhas para a Otávia. Então, enquanto ela está cozinhando, eu vou lendo o que vocês mandarem e aí eu vou falando para ela. Certo? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou comentar um pouquinho sobre essa receita, que é um bolo de iogurte. É um bolo que utiliza o iogurte natural integral. Muita gente já pensa assim, pode ser desnatado, se não tiver pode ser um com sabor, pode ser com açúcar. Eu acredito que tudo pode, em tese, mas à medida que a gente faz algumas substituições, a gente também vai ter resultados diferentes. Então, se você colocar um iogurte adoçado aqui, por exemplo, vai pesar um pouquinho o açúcar da receita. Da mesma forma, um iogurte desnatado tem menos gordura que o iogurte integral. Então, você vai perder um pouquinho na maciez desse bolo, tá bom? Mas é possível sim, se você terminou essa live, abriu a geladeira, tem um iogurte desnatado, quero muito fazer o bolo, pode fazer. Mas se você vai se programar para essa receita, é um detalhe interessante, tá bom? Outra coisa, vocês vão reparar que todas as minhas receitas eu gosto de passar os ingredientes em gramas. Isso tem a ver com a ideia que sempre que a gente pesa, a gente tem uma precisão muito maior e uma garantia que a sua receita vai dar sempre esse mesmo resultado e você sempre vai acertar e vai ter aquele bolo que você já gostou, tá certo? Então aqui eu já tenho minha mise en place, tenho os ingredientes todos já pesados e a gente já pode começar. Esse bolo apareceu na mesa de bolos de liquidificador, que foi uma mesa muito legal, a gente fez várias receitas. E o que é interessante nos bolos de liquidificador? Eles são bolos que têm uma forma específica de mistura de massa, que é através do batimento do liquidificador. Eles são diferentes dos bolos feitos com batedeira. Então, nesse sentido, é uma pergunta que todo mundo sempre faz. Dá na mesma bater um bolo com a batedeira ou com o liquidificador? Posso pegar essa tua receita e fazer na batedeira? Ou posso pegar uma receita que eu gosto de batedeira? Achei muito prática essa ideia de usar o liquidificador, jogar tudo no liquidificador? E a resposta é não, porque cada massa de bolo, ela demanda uma técnica específica da chamada aeração, que tem a ver com a mistura e com a forma como a gente vai acrescentar ar nessa massa. E isso é pensado de acordo com a estrutura dessa massa, a proporção de ovos, farinha e açúcar. Então, quando a receita é feita no liquidificador, ela é pensada especificamente para isso, tá bom? Então, vamos fazer no liquidificador. Uma dica que eu sempre gosto de dar, é legal a gente sempre começar colocando os ingredientes líquidos no liquidificador. Por quê? Isso vai facilitar a mistura. Se você colocar primeiro a farinha, vai ficar aquele monte de farinha lá no fundo, faz meio que uma bolha na hora que você coloca os líquidos e às vezes não misturou direito. E outra dica fundamental, o fermento é por último, então você já até separa ele da mise en place para não correr o risco de colocar ele primeiro. Por quê? Eu acredito que a gente nunca bate muito o fermento. Quando você coloca o fermento na massa do bolo, ele já começa a agir. O fermento químico tradicional de bolo, ele é chamado de fermento de ação dupla. Então o que acontece? Quando ele entra em contato com a água, digamos assim, da receita, ele já começa uma reação química que vai liberar gás. E depois, quando ele entra no forno, o calor vai fazer com que isso aumente, uma segunda reação que também dá expansão de gás, que vai fazer o bolo crescer e ficar fofinho, que é o que a gente quer. Por que eu estou falando tudo isso? Para te explicar que se a gente coloca o fermento no começo e já bate, eu perco muito do potencial dele de fazer esse bolo ficar fofinho. Então, muitas vezes, eu já ouvi gente falar assim, eu tenho dificuldade de fazer bolo, não acerto muito, meu bolo fica solado, né? Por que o bolo sola? Tem vários motivos que isso pode acontecer, mas o muito importante tem a ver com essa questão do fermento. O momento que você coloca o fermento, se você bateu demais o fermento, porque você está perdendo um pouco da força dele, tá bom? Então, o fermento a gente já deixa para lá. Vou começar, como eu falei, com os líquidos, vou colocar então o óleo.
girassol, pode ser milho, pode ser soja. Geralmente o óleo de soja ele tem um sabor um pouquinho mais forte, mas nada que vai atrapalhar a sua receita, não dá para perceber. Muitos chefes recomendam nas receitas de confeitaria usar o óleo de canola, porque ele teria o sabor mais suave assim dentre os óleos vegetais. Fica a seu critério. Bom, aqui eu vou colocar os ovos, mas eu vou quebrar os ovos separadamente. Eu sempre gosto de fazer isso, pra gente evitar surpresas que às vezes acontecem com os ovos, né? E eu vou usar só 3 ovos. Aqui. Já vou colocando esse ovinho aqui. E aí, Bel, já tem alguma pergunta, algum comentário? Olha, a gente queria saber, vamos começar com as perguntas que os usuários mandaram pra gente ao longo da semana, tá? Quando eu posso substituir o açúcar por adoçante? Como que funciona isso? Ah, uma excelente pergunta. Bom, é muito importante, antes de fazer uma substituição, você observar o tipo de adoçante que você pretende usar. Por quê? Para você acertar na confeitaria, e principalmente numa receita de bolo, eu recomendo você usar os chamados adoçantes de forno e fogão. O que acontece? Eles são adoçantes que são expandidos de forma que o volume seja preservado. Então assim, o peso não vai ser o mesmo, porque ele é muito leve, a densidade, mas o volume sim. Então ele é de fácil substituição numa receita por volume. Então se você tem, o que é a receita por volume? 2 xícaras de açúcar, né? A receita que está na medida caseira. Você vai pegar esses adoçantes forno e fogão e substituir e colocar 2 xícaras de adoçante forno e fogão. No caso do peso, essa conversão não é direta. Por quê? Porque 2 xícaras desse adoçante pesa muito menos do que 400 gramas, que seriam 2 xícaras de açúcar. Então, muita atenção na substituição, porque se você, por exemplo, a minha receita aqui de bolo de iogurte, 340 gramas de açúcar, não correspondem a 340 gramas de adoçante de culinária. Por isso que eu falei, ele tem volume, mas ele não tem muito peso. Então o que eu recomendo? Transforma essa medida em xícaras e coloca a mesma medida de volume. Ou então, você vai direto para uma receita que já seja diet, que já tenha sido pensada para o uso em adoçante. E hoje em dia, a gente tem alguns adoçantes mais modernos, né? Então você tem xilitol, eritritol, várias outras opções. E aí você tem que ver a correspondência dele em relação ao percentual de açúcar. Por que eu recomendo você usar uma receita de bolo dietético? Porque todo esse balanço de proporções já foi pensado. Muitas vezes, se você pega uma receita tradicional e só substitui o açúcar por adoçante, o resultado não pode ficar igual. E isso tem a ver com o fato que o açúcar é um ingrediente muito importante na massa do bolo, não só para deixar o bolo docinho, mas o açúcar age inibindo a formação de glúten. Quando a gente fala, por exemplo, de massas de pão, massas que tem farinha, e sempre tem a questão de misturar água na farinha, você sempre vai começar a gerar uma proteína muito forte. Nas massas de bolo, isso é inibido pelo açúcar e pela gordura. Então, muito da textura fofinha que a gente associa com o bolo vem desse equilíbrio, tá bom? Então, assim, a minha dica, antes de tudo, seria use uma receita específica de bolo diet. Não havendo ou você querendo fazer essa, pega um adoçante do tipo forno e fogão, que está escrito adoçante para culinária, forno e fogão, pode ir ao forno. E geralmente as marcas até colocam no rótulo o mesmo volume que o açúcar, e aí você faz essa substituição por volume, tá bom? Bom, coloquei aqui os ovos, vou colocar. Aqui eu quero falar outra coisa para vocês. Tem 2 jeitos de você fazer a maioria dos bolos de liquidificador. Eu gosto muito de pegar os ingredientes secos, não colocar no copo, peneirar, colocar num bowl, peneirar, misturar com fouet, bater os ingredientes líquidos no liquidificador e ir misturando e batendo. Porque assim eu acho que a gente sente um pouco melhor a massa e tudo mais. Mas como o tema da semana é cozinha prática, eu vou ser o mais prática possível, não vou fazer isso, você nem vai sujar a outra travessa, eu vou direto no copo do liquidificador, só vou dar essa dica de prestar muita atenção no fermento. Mas reparem que se você quiser, você poderia fazer isso, deixar os secos separados e misturar com o fouet. Aqui eu vou colocar tudo junto. E Otávia, você peneirou esses ingredientes antes? Por que a gente tem que peneirar? Ah, boa pergunta. A ideia de peneirar, assim, tem muitas opiniões sobre isso, né? Muita gente diz que a gente tem que peneirar para tirar corpos estranhos que possa ter na farinha. Isso é uma coisa que hoje em dia, gente, praticamente não acontece mais. É muito raro você
peneirar uma farinha, achar um bichinho, uma coisa assim. Mas o que pode ter? Pode ter, às vezes, uma gotinha de água que caiu e aquilo forma meio que uma pedrinha, porque junta essa farinha. Então você peneira para garantir que o ingrediente que você está peneirando esteja solto, então você tem as partículas muito soltas, e isso vai facilitar muito esse processo de mistura da massa. E tem uma outra teoria também que eu gosto muito, que a ideia de peneirar as farinhas, isso tem muito a ver com os bolos que a gente faz na mão, na batedeira, que você vai fazer aquele movimento de misturar a massa com o fouet. Quando você peneira os ingredientes secos juntos, por exemplo, farinha, chocolate, cacau, bicarbonato e tudo mais, você está garantindo que eles se misturam entre si. Nesse processo de peneirar e separar essas partículas, você está garantindo uma melhor mistura entre eles. Vou dar uma dica: experimenta fazer um bolo com cacau em pó sem peneirar o cacau. Depois de assado, às vezes até bater no liquidificador, você pode ter umas bolinhas de cacau que não misturou, porque ele é um ingrediente super difícil de misturar, tá bom? Então são vários motivos que a gente peneira. Bom, coloquei tudo aqui, vamos para o liquidificador. E o fermento por último. Vou parar um pouquinho só para passar uma espátula aqui na parede do liquidificador, para garantir que está tudo bem misturadinho. Muito cuidado nessa etapa, gente. Eu sei que parece óbvio, mas assim, nunca, jamais, de forma nenhuma, coloque a espátula dentro do copo de liquidificador com ele ligado, porque assim, em restaurante eu já vi cada acidente com isso, e já vi com colher de metal, enfim, não vou nem contar, é um horror. Mas assim, a gente nunca faz isso. E aí, Bel, tem mais alguma perguntinha? Olha, tem uma perguntinha que eu tava guardando para as caldas, mas eu já vou fazer. Perguntaram, quando a gente usa framboesa congelada, ela solta muita água. Isso pode desestabilizar a receita? Nesse caso, não. Porque a gente vai cozinhar essa calda até a gente achar o ponto ideal. Então, bastaria você reduzir um pouco mais. Eu não vejo problema. E eu gosto de falar isso porque a fruta vermelha congelada ela é muito mais disponível e ela acaba tendo um valor até melhor, né? E tem a questão de você se programar também, você compra hoje, faz daqui a 15 dias. Aqui faz muito calor, as frutas vermelhas são muito delicadas, às vezes de um dia para o outro você perde uma framboesa. Então, nesse caso, por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma mousse, um centro de um entremê, que a textura faz muita diferença, mas aqui a gente pode controlar esse processo, fazer evaporar mais e fazer ela chegar no ponto que você quer usar. Então eu não vejo como um problema. Eu acho que quando é na massa, desculpa te interromper, mas quando a gente coloca na massa também não tem problema? Não, aí é um problema. A gente não pode pôr uma fruta vermelha congelada no meio da massa de bolo, porque aí você não tem como tirar essa umidade, ela vai desandar a massa do bolo. E até colocar uma fruta vermelha fresca na massa, depende da massa, depende do momento. Eu não colocaria aqui, por exemplo, porque eu acho essa massa leve demais. Eu preferiria uma massa com mais ovos, enfim, tem alguns detalhes nessa questão de colocar frutas na massa do bolo. E de novo, posso? Pode, mas talvez fique um pouco mais pesado, talvez não cresça tanto, enfim, acho que a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Bom, bati. Deixa eu passar um paninho aqui para deixar bem limpinha a bancada. Agora chegou a hora do fermento. O que eu recomendo? Você tira, logicamente, o copo do liquidificador do aparelho. Você pode tanto mexer com uma espátula como com o fouet. Eu até prefiro usar o fouet, porque eu acho ele vai garantir uma mistura melhor. Nunca coloca tudo de uma vez, para evitar que ele dê um empelotado, digamos assim, e você vai mexendo. Esse tipo de movimento de mexer não é um problema de fazer, gente. Eu não estou batendo, eu estou
só garantindo que ele vai se misturar de forma adequada na massa. E por que a gente não pode bater o fermento? Porque você atrapalha a ação do fermento, você perde o potencial, todo, digamos assim, ele tem uma força X. Se você coloca ele na massa e bate, todo esse gás que foi originário da primeira reação do fermento com o líquido, você já perde. Ó, percebam aqui, só de eu colocar o fermento na massa, ela já começa a soltar umas bolinhas. Sabe aquele teste bem da vovó de fermento? Como é que eu sei que o fermento tá bom? Joga uma colherzinha com um pouquinho de água, aquilo tudo tem que ferver. Inclusive tem até algumas marcas no mercado que mudaram isso, diz que isso não acontece mais. Mas por que isso acontece? Porque quando o fermento entra em contato com um líquido, alguma coisa que tem algum tipo de umidade, ele já começa a fazer essa reação, a soltar um gás, e a gente quer o máximo desse gás na massa do bolo, porque isso vai expandir quando estiver no forno e você vai ter o bolo mais fofinho possível. Se eu coloco o fermento agora, ligo o liquidificador, bato e esqueço, para que eu coloquei o fermento se eu estou perdendo tudo isso? É diferente de uma massa, por exemplo, que não vai fermento, um pão de ló tradicional. Por quê? Não faz diferença então, porque eu não coloquei fermento, mas ali eu tenho toda uma técnica para colocar muito ar nessa massa através do batimento dos ovos. Mas a ideia é a mesma, encher essa massa de ar para no forno haver uma expansão e o bolo crescer e ficar fofinho. E quando a gente usa farinha com fermento? Boa pergunta. Não usa, brincadeira, pode usar, mas o que acontece? Use uma receita específica para farinha com fermento ou não coloque nenhum agente de fermentação no bolo. E presta muita atenção, fermento químico é agente de fermentação e bicarbonato de sódio é agente de fermentação em massas de bolo também. É muito comum nas massas de bolo de chocolate eles irem misturados. O que acontece se você usar farinha com fermento e ainda colocar fermento? Sabe o que vai acontecer? Não é que o seu bolo vai crescer 2 vezes. Ele vai ter uma explosão de crescimento tão rápida no forno, antes que haja estrutura molecular mesmo das proteínas já cozidas e tudo mais para segurar. Então ele vai crescer tudo e depois abaixar tudo. E até muita gente fala, nossa, toda vez que eu faço bolo acontece isso, ele entra no forno, ele fica desse tamanho, depois ele abaixa e sai parecendo um pudim. Pode ser que você esteja colocando fermento demais. Pode ser que a receita tenha fermento demais. Infelizmente nem toda receita que a gente vê por aí foi testada, foi bem balanceada. Então isso é uma dica, excesso de fermento é muito ruim. E tem um outro porém do excesso de fermento, o seu bolo vai ter sabor metálico no final. Mesmo que não aconteça essa questão do crescimento e dele abaixar, que até parece um bolo, quando tem excesso de fermento numa receita, depois que você come tem um finalzinho de gosto metálico, um gostinho estranho que você não sabe o que é. Você está comendo muito fermento, tá bom? Então farinha com fermento é muito legal, não tenho nada contra, mas presta atenção, ou você testa tirar o fermento da massa e usar só a farinha com fermento, ou você já usa uma receita pensada com a farinha com fermento. Receitas americanas é muito comum usar a farinha já com fermento, eles gostam muito. Bom, bati, coloquei o fermento, tenho aqui ele já bem misturado. Agora vamos falar de formas. Esse bolo a gente pensou numa forma média, né, dessas de buraco no centro, desse canudo no centro. Aqui ela foi untada com manteiga derretida, isso, e farinha de trigo, certo? Muito bem untadinha. Muito importante quando a gente for usar essas formas decoradas. E quem me acompanha lá no Insta sabe que eu falo muito do desmoldante. Eu tenho usado muito, eu acho um produto muito prático, principalmente nas formas decoradas. Mas pode untar com ele ou dessa forma. Só presta atenção porque assim, se você não untar direito todos os cantinhos, não tem como garantir que ele vai sair. Bom, vamos falar de forno. O forno já está pré-aquecido, 180 graus. Muito importante, gente, quando a gente for colocar uma massa de bolo no forno, que o forno já esteja ligado, de preferência uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, porque a gente precisa desse tempo para que o forno atinja a temperatura ideal. Forno é um capítulo à parte. A gente pode fazer uma semana de live sobre forno, fornos e as diferenças, e por que sim, por que não. E vale a pena você prestar atenção no seu forno de casa, se ele está regulado, se a temperatura dele nominal, que é aquela que aparece no espelhinho ou no negócio de girar, é adequada. Como é que eu vou saber isso? Tem gente que compra termômetro de forno. Eu sei que é uma coisa muito assim, tipo, para fazer um bolo caseiro eu preciso disso? Claro que não. Mas assim,
começa a prestar atenção. A receita fala 180 graus, eu ponho lá no 180 e diz que vai demorar 45 minutos para ficar pronto. Aí você botou no seu 180, pôs o bolo no forno, deu 15 minutos, ele já está cheirando, já está alto desse tamanho, todo dourado. Muito provável que o seu forno esteja mais quente do que 180. E aí, pode ser que o bolo não dê certo. Por quê? Quando a temperatura é muito alta, o bolo se expande muito rápido e começa até a caramelizar em cima, mas o meio ainda está cru, porque a gente precisa de um cozimento mais contínuo mesmo. E aí pode acontecer também dele crescer e abaixar. Falando de bolo solado, né, que é um grande tema dos bolos, temperatura incorreta do forno também. E outra coisa para você ficar atento, se você toda vez que faz aquele bolo de tabuleiro, aquele retangular bem basicão, ele só cresce de um lado, é porque o seu forno está aquecendo de um lado só. De alguma forma, a chamada convecção, que é esse calor se espalhando e circulando no forno, está meio comprometido, tá bom? Então, prestem muita atenção. Bom, vou colocar a massa aqui. Outro detalhe importante, gente, na hora de escolher a forma que você vai usar, presta atenção no que a receita está indicando, é sempre um bom parâmetro, e nunca encha demais a forma. Como regra, nas minhas receitas, eu recomendo a gente ficar na metade da capacidade da forma, em alguns casos no máximo até 3/4. E olha, aqui eu vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver com o celular, mas acho que, não sei, que você vai aproximar? Acho que sim. A gente nunca enche demais a forma, porque esse espaço é fundamental. Muitas vezes o resultado do seu bolo não é legal porque você colocou massa demais na forma. E aí o próprio peso da massa vai impedir que essa massa cresça e se desenvolva da forma adequada. Então esse é um detalhezinho super bobo, parece, mas é fundamental para você ter sucesso aí no geral da sua receita. Nunca coloca demais. E da mesma forma, nunca coloca de menos, porque se você tiver uma forma muito grande e a massa ficar só um dedinho embaixo, todo esse processo de cozimento, expansão da massa vai ser tudo muito rápido. Então, muito provavelmente ele vai ficar seco, tá bom? Bom, coloquei aqui, expliquei da forma, falei sobre a quantidade, falamos do forno, vamos levar para o forno. E Otávia, já que você entrou no assunto do bolo, não fica com a massa pesada, é muito comum a gente encontrar algumas receitas low carb que ficam com a massa um pouquinho mais pesada. Como que a gente consegue equilibrar isso? Tá, tem alguns fatores que podem deixar a massa do bolo pesada, digamos assim. Um que é muito comum, excesso de gordura na receita. E aí você tem que ter uma sensibilidade para ver se é o estilo do bolo ou se a receita está desequilibrada. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente gosta muito da massa muito aerada, muito fofinha, quase uma nuvem, né? Então a gente gosta daqueles bolos gelados, que tem bastante calda, cremes de frutas e tudo mais, ou um bolo você toma café, que é muito fofinho e assim por diante. Aí você pega alguns bolos americanos ou europeus, eles já são um pouco mais densos, mais úmidos, menos fofinhos, mas não menos gostosos. Tem a ver, nesse caso, com o estilo da massa. Sempre que você tiver uma receita que vá manteiga, e essa manteiga é batida com açúcar no começo da receita, você já é uma dica que esse bolo tende a ter uma estrutura um pouquinho mais densa que um pão de ló, por exemplo. Só que denso não é sinônimo de pesado. Ele pode ser denso e ao mesmo tempo ser fofinho, gostoso e tudo mais. Quando a gente fala do denso ruim, digamos assim, que é aquela massa pesada, o que pode estar de errado? A receita pode estar desequilibrada, muita manteiga, muito açúcar pode causar isso também. Então, às vezes, repara se você não pegou uma receita e colocou um açúcar extra que não estava naquela receita. Um exemplo, bolo de chocolate é feito com chocolate em pó. Você foi lá e colocou o achocolatado, que é aquele de misturar no leite. Não é o mesmo ingrediente. O achocolatado tem um percentual de açúcar altíssimo. Então, sem perceber, você está colocando muito mais açúcar nessa receita. Pode ser que esse bolo fique um pouco mais pesado. E também muda de acordo com a farinha, né? Por exemplo, a farinha de coco, normalmente ela pede mais água, não mais líquidos, né? Ela precisa ser mais hidratada. Sim. A farinha de coco e as outras farinhas todas é um assunto muito legal da gente falar, mas o que eu acredito? Não façam substituições livres. Então, por exemplo, livres assim, o que eu quiser hoje eu vou pôr.
Então nesse bolo de iogurte a gente tem aqui 165 gramas de farinha de trigo. Mas eu não estou comendo glúten, então eu vou colocar 165 gramas de farinha de coco. Não estou dizendo que vai dar errado, nunca testei, pode até funcionar, né? Eu já fiz vários bolos maravilhosos com farinha de coco, mas ela se comporta de uma forma completamente diferente da farinha de trigo. Então o que eu indico na questão de substituições de farinhas? Primeiro, fazer um combinado de farinhas, até porque a farinha de coco ela tem um percentual de fibra alimentar escandalosamente alto, ao ponto de que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente está ingerindo por dia, porque ela pode dar uma dor de barriga, falando de um jeito assim bem claro. Tem muita fibra, e tudo bem você comer um pouco, mas sabe aquela pessoa, eu fiz um bolo, eu estava ou muito feliz ou muito triste, eu comi o bolo inteiro, e era tudo de farinha de coco. É muita fibra, muita. Então assim, eu não indicaria, tira toda a farinha de trigo e bota a farinha de coco, não. Mas ela é muito legal, porque ela dá muita estrutura na massa, ela é low carb, então todo o universo das receitas low carb, ela não tem glúten, ela é super nutritiva, ela é incrível. Mas assim, faça combinações de farinhas, tá bom? E aí eu não posso dar uma proporção que vai ser uma panaceia para as receitas de todo mundo. Como dica geral, para tirar o trigo, eu gosto muito de misturar farinha de grão de bico, farinha de arroz e amido de milho. Eu até já falei isso em algumas lives, eu acho. Você pega a quantidade de farinha de trigo e coloca essas três em partes iguais. Você cria a sua farinha sem glúten, entendeu? Esse mix, todas as receitas que eu já testei funcionaram. Então eu indico ele muito assim, na dúvida eu indico esse. Você pode testar colocando um pouquinho de farinha de coco também, pode ficar legal. E um outro caminho para os bolos sem farinha, usando a farinha de coco, é combinar com farinha de amêndoas. Isso é muito comum nas receitas paleo, low carb e tudo mais, que você não quer os amidos, né? Você usa farinha de amêndoas e farinha de coco. Fazendo essa combinação das duas, meio a meio, por exemplo, você vai ter uma textura super gostosa, você não vai ter muita fibra, você também não vai ter o peso do óleo da farinha de amêndoas, então é um caminho bem legal também sobre combinação de farinhas, tá bom? Tá certo. Bom, vamos começar a falar agora, enquanto o bolo assa, o que eu queria trazer para vocês? Foi um simples bolo de iogurte, mas essa receita de bolo de iogurte, ela permite variações de sabor. Então ali eu fiz o básico, mas aqui depois a gente tem para degustar, o que você poderia criar em cima com essa receita? Não mexa nos ingredientes estruturais, mas você pode acrescentar sabor. Então, por exemplo, você poderia acrescentar canela em pó, e a canela seria misturada à farinha de trigo, peneirada previamente para garantir uma mistura, porque a canela é um ingrediente super chato também. Se você pega a canela e joga na massa pronta, não vai misturar, você vai ter que bater muito, vai ficar umas bolotinhas. Então o que eu recomendo? Peneira essa canela na farinha de trigo. Uma quantidade pequena, você pode colocar 5 gramas de canela em pó para toda a farinha, às vezes até menos. É difícil pesar porque ela é muito levinha, e aí o que você pode fazer? Usa essas colherinhas medidoras assim, pode colocar, por exemplo, meia colher de chá de canela em pó, já vai dar um charme nessa massa. Se você quiser fazer um bolo, ao invés de ser só de canela, especiarias, então coloca a canela, coloca uma pitadinha de noz moscada ralada, outra pitadinha de cravo. O cravo é legal e bem aos pouquinhos, porque ele é muito forte. Se a gente coloca muito, fica um sabor excessivo, na minha opinião. Então você pode ir por esse caminho de bolos de especiarias, vai ficar divino. Outro caminho muito legal, bolo cítrico. Então você pega uma laranja Bahia, por exemplo, aquela que tem a casca bem laranja, um limão siciliano e um Tahiti. Raspa dos três e simplesmente acrescenta na receita. Vai ficar super gostoso, vai dar um aroma um pouquinho diferente. E aqui até a gente colocou aquele glacezinho que quebra de açúcar de confeiteiro e suco de limão. Você pode colocar uma xícara de açúcar de confeiteiro, aquele açúcar não impalpável, e mais ou menos umas 50 gramas de suco. Veja essa consistência um pouco a gosto, você pode deixar um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais líquido. Quanto mais líquido ele tiver, mais transparente e mais ele vai escorrer. Se você quiser que fique aquele glacê mais visível, mais branquinho e que não escorra tudo, você deixa ele mais grossinho. Mas ó, você já tem um bolo cítrico totalmente diferente a partir da receita que a gente já fez. E além Vou te interromper para dar 2 recadinhos. Gente, vocês estão perguntando se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar.
E não dá pra gente aceitar a solicitação de vocês para participar no vídeo, tá? Senão a gente não consegue terminar com o Otávio. Mas podem mandar as perguntas aqui nos comentários que a gente vai lendo. Gente, manda a pergunta que a Bel, obrigada. A Bel tá aqui para isso hoje. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Sim. O que eu tenho aqui que eu coloquei? É só água quente, tá bom? Só tô deixando ela aqui para ela continuar quente. O que eu vou falar agora? Eu dei essas 2 dicas de saborizar o bolo e agora eu vou dar dicas de caldas e coberturas. Porque aí você pode brincar e você vai ver que dessa receita super simples de bolo de iogurte, a gente vai ter 500 variações. Então eu vou fazer um molho de chocolate que vai ficar incrível com o bolo de iogurte com especiarias, por exemplo. E aqui esse banho-maria que eu quero fazer uma baba de moça cremosa, super fácil, que vai acompanhar também o bolo e todas as outras receitas. Eu já deixei a água esquentando para ver se dá tempo de fazer ela no ar, porque ela é meio demoradinha. O que eu vou ter aqui? Vou ter uma panela, tenho 200 gramas de açúcar, 200 gramas de leite de coco, que é uma garrafinha daquele tradicional, amido de milho, manteiga e as gemas. Aqui é muito importante que as gemas estejam peneiradas, tá bom? Tem toda uma discussão, nossa, já fiquei horas uma vez conversando com uma chefe, ela falava que não precisa peneirar, porque o ovo tem gosto de ovo, né? Então tem gente que peneira, gente que não peneira. Se você que está assistindo acha que não tem problema o gosto mais forte de ovo, não peneira. Mas como regra, no caso da baba de moça, eu ainda gosto de peneirar as gemas. Então eu vou começar aqui a quebrar. Vou usar esse daqui para colocar as claras. A gente vai ter 6 claras, aí depois pode fazer um merengue bem gostoso. Um buttercream também. A gente tem aqui as claras. Chegaram algumas dúvidas enquanto você quebra os ovos, eu vou te fazer. Maravilha. Pode colocar castanhas na massa e se sim, quais? O que eu acho que ficaria gostoso aqui? Você colocar algum tipo de castanha já picadinha, só para ela dar uma textura na massa. O que é importante? Pedaços pequenininhos para ela se distribuir melhor na massa, não ficar aquele pedação que pode ir para o fundo, porque é uma massa líquida, como vocês viram. E eu acho que a gente pode... Eu ainda não fiz esse teste, mas de repente umas nozes em pedacinhos, ou se você quiser uma coisa mais brasileira, um pedacinho de castanha do Baru. Castanha do Pará eu adoro, ela dá muito sabor. E eu acho que numa quantidade pequena não vai mexer na estrutura da massa a ponto da gente, enfim, ter que se preocupar com isso. Beleza, a outra, o pessoal, o Ivan perdeu a quantidade de limão para colocar no açúcar. Quanto que é a proporção de novo? 50 gramas, Ivan. Mas o que eu falei? Isso eu tô dando um parâmetro para vocês. Uma xícara de açúcar, 50 gramas de suco de limão. Mas você tem um espaço aí, é meio a gosto isso. Porque quanto mais suco de limão, mais líquida, quanto menos, mais cremosa. Quanto mais cremosa, mais branquinha ela vai ficar. Mais aparente e ao mesmo tempo mais forte o sabor, porque vai ficar uma camada mais 1, 2, 3, 4, 5, mais uma camada mais aparente no seu bolo, tá? Mas assim, não é uma daquelas receitas que você precisa de uma precisão cirúrgica na quantidade, tanto que você pode achar depois, se você fizer uma pesquisa, existem sugestões de proporções diferentes para essa mistura, tá? Porque dá um pouco de gosto. Vou passar uma água na mão. Então fica um pouco a seu critério, tá bom? Aqui as claras podem virar um maravilhoso buttercream depois. Aqui eu tenho as gemas, estou peneirando. E aí, gente, vocês peneiram ou não peneiram? Não, e tem um cuidado também, né, pra peneirar, porque tem gente que fica ali espremendo, não adianta nada. Pro outro lado. Se você espremer demais, o que você está tentando peneirar, você está empurrando para baixo. O que eu fiz aqui? Eu quebrei as gemas, isso você pode fazer, e vai sacudindo para ela passar o mais rapidamente possível. Mas é muito isso, se você pega a peneira e vai forçando, vai chegar uma hora que não vai ter nada. Mas isso que você falou, Bel, é muito interessante, porque também tem gente que fica tão aflito com isso, que perde muito conteúdo de gema na peneira. Então atenção, nem para um lado nem para o outro. Lembra até que tem chefes que não peneiram mais, gente. Eu estou falando assim, coisa de pessoas assim, de bastante vanguarda que chegaram à conclusão que ovos têm sabor característico e peneirar para quê? Porque a perda de insumo seria muito grande. Se eu estou falando de 3 ovos, fica uma coisinha de nada, mas e se você
falando de uma quantidade grande. Então assim, sem muito estresse, pode quebrar as gemas e deixando elas caírem, mas sem pressionar isso aqui na peneira, justamente para não cair essa película toda embaixo. Como regra, a gente peneira as gemas, tá bom? Esses ovos são um tamanho grande, né? São. A Olivia perguntou. Mais alguma perguntinha? Tem mais uma aqui também do Ivan. Qual a quantidade de amido e manteiga? Acho que é 25 gramas, mas eu sou péssima para decorar a receita, mas é isso mesmo, 25 de amido, 20 de manteiga. Lembrando, gente, que a receita tá no link que tá aqui fixado, então qualquer dúvida de quantidade é só entrar no site do Tá Na Mesa e procurar pela receita. Ah, sim, né? Isso eu não sei se eu lembrei de comentar, não, é legal na live a gente trocar experiências, falar, mas assim, quanto à questão da receita, ela sempre vai estar disponível. Então aqui eu coloquei o açúcar, o leite de coco. Feito esse processo de peneirar as gemas, é só misturar tudo, tá, gente? Não precisa se preocupar muito. Mesmo o amido, que a princípio pode parecer difícil, se a gente for mexendo isso com o fouet aos poucos, o amido vai se dissolver, tá? Então não precisa se preocupar. E pode trocar o amido por fécula de batata ou araruta? Olha, eu nunca troquei. Tecnicamente, a gente está falando de amidos de origem diferente, né? Amido de milho versus amido de mandioca ou amido que vem da batata. Eu até já fiz essa substituição em algumas receitas por problemas de produção, tipo, precisar fazer e não ter o ingrediente. Aqui eu nunca testei. Então pode ser que haja uma pequena diferença de consistência. Não tenho como garantir sem testar. Em tese sim, porque a gente está falando de amidos de origem vegetal, mas pode ter uma variação aí sutil no resultado final da receita. Vamos pegar um fouet, né, que seria da gente sem o fouet. E agora é só ir mexendo, a manteiga vai derreter e tudo aqui vai se misturar. E, Otávia, você não gosta de... Ai, meu Deus, acidente. Você não gosta de peneirar? Eu prefiro peneirar depois que ela estiver no ponto, eu passo pela peneira antes dela esfriar, tá bom? Porque pode ser que pegue uma casquinha aqui de gema na panela, enfim, uma bolinha de amido que não vai se dissolver completamente, então eu acabo preferindo peneirar na hora de colocar para esfriar. Eu vou tirar da panela e deixar ele esfriar. Muita gente perguntando se pode acrescentar frutas congeladas na massa. A Otávia já falou que acha que não é legal para essa, porque essa é muito leve. E aí a fruta congelada pode soltar água e desestabilizar a receita. Então tomem cuidado, gente. Peraí que travou aqui no fogão, só um minutinho. A minha sugestão aqui com as frutas vermelhas é fazer uma calda de frutas vermelhas para acompanhar o bolo de iogurte. E até no final eu ia sugerir para vocês uma fatia de bolo, uma bola de sorvete de creme, caldas de frutas vermelhas, você tem uma sobremesa, não é verdade? Então assim, eu não estava pensando nas frutas vermelhas na massa, mas nesse caso a gente tem essa questão das frutas realmente soltarem água. E mesmo se a gente estiver falando de uma fruta vermelha fresca, ela também vai soltar muita água, porque é uma fruta com muita água na sua composição, tá bom? Quem quiser fazer um teste acrescentando fruta fresca nessa massa, eu pensaria, por exemplo, em pedacinhos de banana, que é uma coisa que a gente tem até uma receita no e-book de bolos de liquidificador, de um bolo de banana que vai pedacinhos de banana fresca depois na massa. De repente é uma ideia. Gotas de chocolate, você acha que fica legal? Eu picaria o chocolate em pedaços pequenos, porque dependendo da gota que você está usando, ela pode se vir muito pesada. Então só presta atenção na marca, porque hoje em dia tem uns chocolates em gota para derreter que é quase uma moeda de R$1. Esse não, nesse caso você pica. Se forem gotinhas pequenininhas, não testei nessa receita, mas eu acho que ficaria legal sim. Gente, aqui tem uma informação super importante. Por que eu indiquei cozinhar esse creme em banho-maria? A gente tem muito ovo. Então, como vocês sabem, o cozimento da gema é muito delicado. Se a gente cozinhar isso aqui demais ou de uma forma muito rápida, pode talhar. E aí vai ter aquela textura estranha, ela vai separar. Nessa receita, isso não é tão assim sensível, porque eu coloquei amido justamente para segurar um pouco.
Mas cozinhando em banho-maria vai demorar um pouco mais. Então você ganha na questão de não ter que se preocupar tanto, você pode deixar ele aqui, mexe um pouco, faz outra coisa e vai fazendo. Você não precisa ficar em cima, mas vai demorar um pouquinho mais. Então eu vou até deixar ela cozinhando e vamos partir para os outros também para a gente ganhar tempo. Mas fica super gostoso esse creme. Ó, enquanto esse aqui vai cozinhando e eu vou mexendo de vez em quando, a gente pode ir para a calda de frutas vermelhas. Na calda de frutas vermelhas, vocês vão ver muito essa questão da água. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma receita que vai água, mas que também vai um pouquinho de amido. O amido da calda de frutas vermelhas, você pega para mim, são 15 gramas de amido. Vai um pouquinho de amido para segurar essa questão das frutas. Existem estilos diferentes de calda de frutas vermelhas. Você poderia simplesmente pegar sua fruta vermelha congelada e simplesmente misturar açúcar, deixar reduzir um pouco e em tese você teria uma calda também. Aqui, qual que é a proposta? Você tem um cozimento um pouquinho mais lento, uma quantidade de açúcar um pouquinho maior e você vai formando essa calda e ajustando a consistência conforme o que você achar mais interessante. Obrigada. Bom, tá aqui o nosso amido. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar só um pouquinho de água na panela, o amido, para dissolver. Depois eu coloco o restante dos ingredientes e é só ir pro fogo. Poderia também, eu não tenho frutas vermelhas, eu tenho morango e amora. Pode? Pode. Eu tenho framboesa e mirtilo. Pode? Pode. Também pode, tá? Falando essa mesma categoria dessas frutas, vocês poderiam usar assim, combinando, fica bem gostoso. E a gente pode congelar essas caldas que levam amido? Não recomendo. Nem todas as receitas o congelamento é indicado, porque tudo que tem amido, depois do congelamento, o amido ele vai pegar um pouco de umidade no congelador e essas misturas tendem a se separar depois que elas descongelam. Engraçado que um tempo atrás eu fui num restaurante super famoso, não vou falar qual foi. E enfim, eu desliguei, olha só, eu fui ligar o outro fogão, desliguei o fogo, fui ligar a outra boca, desliguei tudo. Você me ajuda, por favor? Gente, eu tenho problema com máquinas e eletrônicos em geral, e eu não sei se é essa época. Outro dia eu estava tendo uma maior dificuldade, uma amiga minha falou, é Mercúrio retrógrado. Eu nem sei o que é, mas ela falou que as máquinas não funcionam. Mas eu só preciso ligar esse aqui, ó. Pronto, já chegou nossa ajuda e eu só misturei tudo e levei para o fogo. Bom, elas vão aqui cozinhando, né? A gente vai conversando, eu vou passar rapidamente para de chocolate para a gente finalizar tudo até o finalzinho da nossa live. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer no de chocolate ali, né? E ao mesmo tempo a gente mexe as três. Não recomendo fazer isso em casa, é sempre legal escolher uma receita e se dedicar a ela, mas no caso dessas caldas é tranquilo, a gente vai fazer. Mas que eu estava falando do amido e do restaurante, eu estava contando a história. E eu fui comer a sobremesa e tinha um creme no meio. Claramente era um creme de amido que foi congelado. E assim, dá muita diferença, porque na hora que você vai comer, solta uma aguinha. Ele não tem aquela textura de creme, assim, perfeita. Você tem um creme, mas você tem uma aguinha ali que não tem muito a ver. Isso muitas vezes acontece nesse processo de descongelamento, tá bom? Então assim, eu não recomendo. Mas eu preciso fazer antes, eu preciso congelar, eu preciso de mais praticidade. Vai para uma ganache. Ganache de chocolate é uma coisa que congela super bem, né? Brigadeiros, doces de leite, toda essa família também que tem muito açúcar, congela super bem. O que mais que congela bem? O chantilly tradicional, Opa! Gente, daqui a pouco eu vou parar no chefe da quarentena, assim, dos acidentes da live, né? Vou deixar assim que aí o vapor sai e pronto, a gente não tem esse problema de novo. Eu gosto muito de panelas de banho-maria, que são aquelas que a água já fica protegida embaixo e a gente não tem esse problema. Existe, eu estava falando sobre congelamento. O chantilly tradicional, creme de leite fresco, a gente nunca congela o creme de leite fresco para bater em chantilly. Por quê?
Acontece uma questão com a separação das moléculas de gordura e você não vai bater da mesma forma. Mas todos aqueles outros produtos que existem no mercado e que o pessoal de confeitaria está muito acostumado, que são preparados para o chantilly, que na verdade são cremes à base alguns têm creme de leite, outros são só de gordura vegetal, mas eles são assim, é o chamado chantilly industrializado, ele não é o chantilly natural. Esse especificamente pode ser congelado, a maioria das marcas traz a indicação na embalagem, ele pode ser congelado porque ele vai dar, como ele não tem a mesma estrutura, ele vai dar um resultado legal. Oi, você pode alcançar para mim, por favor, a água do molho de chocolate? Bom, como que é esse molho de chocolate? Eu coloquei o açúcar, a glucose e a água. Vou levar isso para o fogo para fazer uma calda. Depois que formar essa calda, eu vou misturar o cacau em pó e o último ingrediente vai ser o chocolate. O que é importante prestar atenção aqui? Cuidado para não jogar o chocolate na calda muito quente, porque você vai hiperaquecer esse chocolate. Na verdade, a gente fala até em queimar o chocolate e ele pode separar, tá? Então, o único cuidado que você tem que ter no molho de chocolate é essa questão da temperatura. Aqui eu misturei água, açúcar e glucose. Vou levar para o fogo aqui atrás mesmo. Só até ferver, dissolver tudo. Dissolveu, vou misturar o cacau em pó. É legal fazer isso separado, fazer tipo uma pastinha com o cacau e a calda, porque o cacau é mais difícil de dissolver. E por fim a gente mistura o chocolate. Deixa eu limpar aqui a minha bancada. Colocar tudo isso aqui. Esse outro a gente não vai usar mais. Bom, dá uma olhadinha no bolo. Tá começando a vir um cheirinho tão gostoso. Ele já tá cheirando, já tá maravilhoso. Alto, já cresceu bastante. Depois, de repente, até se a gente conseguir se aproximar lá para mostrar pro pessoal. A gente consegue mostrar a baba de moça aqui de pertinho pro pessoal ver? Vai ficar meio instável aí a imagem, mas acho que o legal da live é isso, né? Ir mostrando. Ó, ela ainda tá bem líquida, mas ela vai encorpando à medida que a gente vai cozinhando. Aqui a calda de frutas vermelhas nem aqueceu ainda, tá bem começando, vou mexer um pouquinho. Ela vai soltar um pouco mais de água à medida que as frutas forem descongelando, mas lembrando que a gente tem uma quantidade grande de açúcar e o amido também. Aqui, gente, eu coloquei um toque de limão, suco de limão. O suco de limão ele vai ajudar no sabor e vai ajudar até na consistência final. E tem um ingrediente opcional que eu acho que hoje a gente não vai colocar, mas se você gostar muito, pode acrescentar um licor, por exemplo, um licor de laranja, depois que a calda sair do fogo. Tem muita gente que gosta desse um gostinho de álcool bem sutil nos doces, também fica muito gostoso. E aí, Bel, tem mais perguntas? Tem. A farinha de trigo pode entrar no lugar do amido? Aonde? Na de frutas vermelhas? Nas frutas vermelhas. Se você não tiver nada mais na sua casa para dar essa liga nesse molho de frutas, o que eu recomendaria? Põe metade, dissolve antes, porque ele é mais difícil de dissolver, porque a farinha de trigo é muito mais pesada, tá? Então, eu só uso a farinha de trigo na confeitaria, por exemplo, meu creme confeiteiro, eu misturo amido e farinha, porque eu quero as características um pouco do amido e um pouco da farinha. Mas a farinha tende a pesar um pouco mais. Aqui, aquela pergunta da fécula é mais direta essa substituição, você poderia colocar a fécula. E também tem um detalhe, gente, na calda de frutas vermelhas. Vamos supor que você quer fazer e você não tem em casa farinha de trigo, ou você quer fazer sem glúten, enfim, sem amido. Eu sei que os amidos comerciais, muitos têm glúten, né? Não sei se foi essa a questão do internauta que perguntou, a questão do glúten. Faz sem, não coloca nenhum amido. Diminui um pouco a quantidade de água e deixa ela reduzir um pouco mais, você vai ter uma textura ótima. Tanto o suco de limão como a própria pectina das frutas vai te ajudar aí na textura dessa calda. Não coloca nenhum tipo
tipo de amido. Você vai poder fazer a receita da mesma forma, tá bom? Outra dúvida é sobre a hora de untar a forma. Em vez de colocar farinha, pode colocar açúcar? O que você acha disso? Muita gente gosta de fazer isso, eu não curto muito, assim. Eu acho que muitas massas acabam grudando dessa forma, pessoalmente. A vantagem que algumas pessoas veem nisso é que o açúcar, ele sempre faz a chamada caramelização, que não acontece não só no açúcar, em vários ingredientes. Então ela agregaria sabor, cor e tudo mais. Eu não gosto de untar com açúcar, eu acho que isso é específico para algumas receitas, geralmente receitas muito líquidas, daqueles bolos em camadas. Então, por exemplo, bolo cremoso de coco é legal untar com açúcar, que são bolos que você nem vira da forma, eles ficam na forma. Bolo cremoso de milho, acho maravilhoso untar com açúcar, porque é da característica da receita e do serviço daquela massa, tudo isso que eu tô falando. Agora, nesses casos, não é minha preferência, eu acho que tende a grudar e não dá um resultado tão legal. Ó, aqui a calda de frutas vermelhas já encorpou por conta do amido um pouquinho. E aqui, gente, de novo, fica a seu critério. Eu acho que a gente respeita muito as regras da confeitaria, mas eu também acho muito legal, quando possível, a gente ter esse espaço para fazer uma coisa que seja da nossa preferência. E essa calda de frutas vermelhas, ela lembra aquela calda americana de cheesecake, por exemplo, que não tem só a fruta, ela tem ali um molhinho escorrendo. Então tudo bem ela ficar mais molinha. Eu só vou deixar ela ferver, né, pra gente ter certeza que a gente cozinhou tudo, o amido, as frutas também. E pode colocar gelatina sem sabor na calda? Olha, com que intenção? Me explica o que você quer. Você Conta quer que pra ela... gente, Rosemary. Oi? Não, eu tô falando pra Rosemary. Rosemary, me conta, você quer que ela fique como? Se você quiser que ela fique mais espessa com a gelatina, pode ser, mas aí o que eu faria se eu fosse você? Eu pegaria a gelatina em folha, que eu acho ela mais adequada para isso, e você vai pegar, tira o amido da receita, pega uma folha de gelatina, que equivale a 2 gramas mais ou menos, é bem pouquinho, faz aquele processo de mergulhar na água com gelo, depois espreme bem e mistura na calda quente, ela vai dar um corpo sim, mas eu não seria a minha primeira opção, porque eu acho muito difícil na gelatina, não é difícil, mas você tem que ir testando e ajustando. Ela pode dar corpo demais, e você não quer uma calda que fique meio pedaçuda ou com uma textura meio de clara de ovo, sabe? Uma coisa meio elástica. Então, é por isso que eu escolhi aqui colocar o amido. Bom, tá formando a minha caldinha ali. A baba de moça tá praticamente pronta, vou mostrar de novo. A gente precisa ir lá testar o bolo, né? Ver se ele... Alguém lembrou de ver o tempo? O tempo do bolo? 11h25 foi colocado. E agora? 11h55. Agora é 11h55. Então já deu 30 minutos, né? 30 minutos é um parâmetro que a gente vê em muitos livros de receita, principalmente os antigos, como tempo mínimo de abrir o forno. O que eu gosto de pensar? A gente pensa no parâmetro do tempo, mas a gente também pensa em outros indicativos. E o cheiro do bolo é um dos melhores indicativos, porque ele te mostra que já virou um bolo, né? Aquele monte de farinha, ovos, açúcar, já tem um bolo. Então a gente já pode vir aqui observar. Eu dou essa batidinha para ver se a massa está se mexendo. Eu acho que o nosso bolo, talvez o centro esteja um pouquinho macio. Mas quantos minutos a gente tem para acabar a live? 5 minutos. Ai, gente, eu queria cortar um pedaço de bolo, mostrar para vocês as caldas, não sei se eu vou conseguir. Então vou tentar finalizar o máximo possível. Vou tirar o bolo do forno para mostrar e terminar o molho de chocolate, né, conforme prometido. Bom, o que eu fiz aqui? Eu tenho uma calda. Isso, obrigada. Tá muito quente, então a gente vai tomar esse cuidado com a bancada. Uma caldinha. Ó, aqui a calda de frutas vermelhas, podemos desligar. Deixa eu mostrar bem pra vocês a textura. Olha que linda que ela fica com um brilho maravilhoso. Olha só. Posso optar por deixá-las mais inteiras, posso amassar um pouco, posso deixar cozinhar um pouquinho mais. Já vou desligar aqui. Aqui o cacau. Vou colocar o cacau neste bowl. Vou colocar só um pouquinho da calda. Você pode, por favor, desligar para mim os dois? Ó, isso aqui que foi a dica que eu dei sobre o cacau, tá vendo?
A gente só mistura assim para garantir que essa mistura vai ser perfeita. Pera aí que vai dar tempo, eu quero tirar o bolo do forno também para todo mundo ver. Você pode me ajudar? Ajuda. Bom, o que a nossa companheira aqui, nossa amiga, vai fazer? Ela vai misturar a calda aqui até ficar homogêneo, enquanto isso eu vou lá pegar o bolo. Tcharam! Temos aqui o bolo assado. A gente pode já virar. Bom, na verdade não, né? Lição número 1, a gente nunca vira o bolo totalmente quente. Por quê? Grandes chances dele quebrar. O que eu recomendo para fazer em casa? Conta 10 minutinhos. 10 minutinhos e aí você desenforma o bolo numa grade. E pode finalizar, viu? A gente vai dar o tempo pra você finalizar com calma. Legal. Pra todo mundo conseguir ver as caldas e ficar morrendo de vontade, assim. Que nem a Legal. Não gente. tem mais aquela coisa de uma hora a live cai, né? Olha só, eu não tô atualizada. Aqui a gente podia ter deixado a calda até cozinhar um pouquinho mais. Mas eu tava com receio de não... enfim, de que a live fosse cair. E aí eu já tirei, mas tudo bem. Vamos com calma. Meu bolo tá ali esfriando, os 10 minutinhos que eu falei. Uma dica super importante, gente, sobre essa questão do esfriamento do bolo. Nem de mais, nem de menos. Muito equilíbrio. Por quê? Eu já ouvi muita gente falando assim, o ideal é tirar o bolo do forno e deixar esfriar até o dia seguinte. Se você fizer isso, grandes chances de você não conseguir desenformar o bolo. Porque quando o bolo sai do forno, você tem aí uma formação de vapor entre a massa e a forma. E se isso esfria dessa forma, na verdade o bolo vai colar na forma, ao invés de sair com facilidade. Então o ideal seria contar 10 minutinhos e já desenformar. Bom, se você esqueceu, estava muito tarde, você queria ir dormir, você precisou sair, aconteceram N coisas que não deu para esperar 10 minutos e o bolo esfriou 3 horas e agora você quer desenformar e você fez numa forma toda decorada e agora o que eu faço? Você vai pegar a forma com o bolo, dar aquela descoladinha nas bordas para ver se ele vai soltar e coloca em cima do fogão. Liga a chama bem baixinho e você tenta reaquecer a parte externa da forma, porque quando você faz isso, você meio que derrete essa gordurinha que tem entre a forma e a massa do bolo, de quando você untou. Se você fizer isso, não é o processo ideal, mas grandes chances de dar certo essa questão de desenformar um bolo que esfriou totalmente, tá bom? Pelo menos é assim que eu faço se eu tenho esse tipo de situação. A gente tem termômetro de cozinha fácil? Para que eu indico o termômetro? Para a gente checar... Para a gente checar a temperatura dessa mistura de cacau com calda. Ó, tá em 64 graus, não tá muito quente. A maioria dos chocolates, depende do chocolate mais nobre, menos nobre e tudo mais. Mas muitos chocolates amargos, acima de 55 graus, eles já queimam. Que não é o queimado que a gente associa com uma coisa preta que queimou no fogo, mas essa gordura dele já foi queimada, então ele já pode separar. Eu acho legal sempre ter esse cuidado, então, antes de acrescentar principalmente um chocolate bom, numa mistura muito quente. A gente checa a temperatura, se você não tiver termômetro, você vai mexendo até você sentir que está bem quente, mas está suportável. Aí é um indicativo que você pode fazer essa mistura com o chocolate para ele não talhar, tá bom? Mais alguma pergunta? Vamos ver. Não? Por enquanto ali não. Mas eu acho que a gente pode dar mais algumas diquinhas. Certo. Por exemplo, quando a gente vai dobrar a receita, que cuidado a gente tem que tomar quando a gente vai fazer um bolão mesmo. Gente, grade, linda. Bom, antes de tudo, eu acho legal você prestar atenção na questão da capacidade da forma que você vai usar, no tempo de forno e no limite que você vai ter para o cozimento desse bolo. Então assim, quando você está numa forma muito maior, é natural que o tempo de forno aumente consideravelmente. Até uma pergunta interessante, por exemplo, quando a gente está fazendo aqueles bolos de frutas, estilo Christmas cake americano, numa receita muito grande, existem situações que ele fica 3 horas no forno.
Então as pessoas até protegem a assadeira, existe um equipamento para isso, para você proteger essa parte mais externa do bolo, para ela não queimar, digamos assim. O que eu acho mais importante? Primeiro, partir de uma receita legal. A maioria das receitas bem equilibradas, bem pensadas, elas admitem essa multiplicação e essa divisão. Pelo menos as receitas que eu posto, que eu escrevo, eu penso muito nisso, porque eu acabo usando essas receitas para trabalhar e é muito comum você precisar mexer dividindo ou multiplicando. Então, se você parte de uma receita bem equilibrada, isso é livre, você super pode fazer isso, só presta atenção nessa questão de onde você vai assar, como você vai assar, se você tem forma para isso. Às vezes é mais inteligente você fazer o seguinte, você precisa de um bolo grande. Ao invés de você fazer 2 vezes a massa e assar na forma que você tem, você assar várias vezes uma única massa na forma e montar um bolo de andares, por exemplo, ou montar uma mesa de bolos. Você vai garantir um resultado final melhor, tá bom? Bom, aqui o que eu vou fazer? Já deu 10 minutos que eu tirei do forno? Mais ou menos, né? Não? Espera mais um pouquinho. Eu ia virar o bolo ali. Então vamos pro molho de chocolate. Ó, aqui já tá numa temperatura bem legal. Vou acrescentar o chocolate. Tem um porém também. Às vezes você pode esperar isso aqui esfriar tanto que o chocolate não derrete de cara. Tudo bem. É melhor você pegar isso e colocar 10 segundos no micro-ondas e mexer, ou colocar um pouquinho de banho-maria, do que você jogar o chocolate numa calda de açúcar muito quente e acabar perdendo a sua receita, tá bom? E para fazer com chocolate branco, o que muda? Tudo. Tudo, porque o chocolate branco é outro tipo de ingrediente. Tem gente até que diz que o chocolate branco não é chocolate, né? Eu já acho grave demais, acho que ele não merece. Coitadinho do Coitado, chocolate branco, né? Ele não merece ser excluído da família dos chocolates. Mas o que acontece? Chocolate branco é manteiga de cacau e açúcar, só. Isso no nobre. Quando ele não é nobre, ele é gordura vegetal hidrogenada, açúcar e às vezes aroma de chocolate branco, por exemplo. Então o que acontece aqui ia ficar muito doce, excessivamente doce, e ele é mais sensível ainda à temperatura. Ah, Otávia, mas eu quero muito fazer uma calda de chocolate branco, como que eu faço? Eu faria com creme de leite fresco e leite. Tiraria esse processo da glucose e do açúcar, porque aqui tem açúcar demais para você jogar o chocolate branco, vai ficar muito desequilibrado na minha opinião. Mas de novo, eu sou da turma que acha que o doce não pode ser doce demais nunca, mas tem gente que gosta, né? Então, olha gente, olha que brilho, olha essa calda de chocolate, esse molho de chocolate, chame como quiser. Ah, uma outra pergunta que tinham feito também da glucose, é a mais clarinha, mais amarelinha, qual glucose que você usa? Sim. Glucose de milho. Existe no supermercado uma marca que chama glucose de milho, que é bem amarelinha, né? Tem até um nome comercial e tudo mais. Ela é glucose de milho também. Nesse caso aqui, se você não achar a glucose clarinha, você poderia usar aquela. Mas a glucose clarinha, que você acha em lojas de produtos de confeitaria e na internet, é muito fácil hoje em dia de achar, ela é melhor. Ela vai dar mais corpo nessa receita e elasticidade, tá? Então, eu prefiro assim, sem dúvida. Mas ó, olha que lindo que ele fica um molho mesmo, ele é mais líquido, mas fica muito gostoso. E é uma alternativa também pra gente fugir da ganache líquida, que toda vez que a gente pensa no molho de chocolate, a gente vai pra ganache líquida, né? Aqui a gente tem uma coisa um pouco diferente. Bom, como que a gente pode fazer agora? A gente pode cortar as fatias, mostrar de novo a baba de moça, ó. Poderia deixar ela encorpar um pouquinho mais, até, eu queria que vocês percebessem, ó, nas paredes da panela ela parece até um pouquinho mais encorpadinha. Mas qual a vantagem de fazer no banho-maria? Ó como ela fica lisinha, nem um pouco talhada, fica com um brilho muito bonito, uma cor linda e ela tá cozida, né? Se a gente lembrar que, no caso do ovo, a gente passou de 65 graus, a gente cozinhou essa gema tranquilamente. Então assim, não é uma receita que você tenha que se preocupar com a questão do cozimento. Otávia, tenho 5 minutos para fazer essa baba de moça, posso fazer ela direto na boca? Pode. Eu recomendo? Não, porque você vai ter que ficar muito esperta com esse cozimento.
Há risco de talhar, mas é possível, eu já fiz para testar, ela vai engrossar muito mais rápido, mas de novo, não pode parar de mexer, e eu recomendo não usar o fouet, usar uma espátula de silicone para você estar sempre pegando todos os cantinhos da panela. Se você for só no fouet, ela vai cozinhar muito rápido, na hora que você raspar a panela vai vir um pedaço de baba de moça, não vai ficar legal. Ah, temos a luva, tantos equipamentos legais e eu já pegando o paninho, né? Bom, vou lá virar o bolo. E aqui tá um festival de aromas maravilhoso, tem chocolate, tem a baba de moça, tem o bolo. Bom, aqui, como eu falei, eu tenho preferido usar muito desmoldante, mas a gente também pode untar com farinha. Onde tem uma faca normal aqui embaixo, né? Pegar uma espátula com muito cuidado, porque a forma tem antiaderente, a gente não quer arriscar a forma. Eu gosto de fazer isso só. Tá, se quiser testar com essa aqui. Ótimo, não tem perigo. Mais alguma pergunta? Combinações de sabores, o que eu indico? Frutas vermelhas vai ficar maravilhoso no de limão, o que a gente aromatizou com casca de limão. Frutas vermelhas, o molho de frutas vermelhas vai ficar muito gostoso no tradicional de iogurte. O de chocolate no tradicional de iogurte e no de especiarias vai ficar maravilhoso. Servir com sorvete, com certeza. Ó, aqui, gente, por que eu gosto do desmoldante? A massa fica muito, mas aqui eu tô achando que ele pegou um pouquinho. E lembrando que todas as receitas estão no tanamesa.com, então vocês podem ir lá. Tem o e-book de bolos de liquidificador, que é sensacional. Então tem várias receitas super práticas para vocês fazerem no dia a dia de vocês. A vantagem do bolo de liquidificador é essa questão do dia a dia, né? Porque assim, ele realmente ganha em praticidade, ainda mais fazendo isso que a gente comentou, de bater tudo no copo. Apesar de que eu prefiro colocar os ingredientes secos numa tigela, mas enfim. Aqui tá um pouco quente, mas não muito. Acho que sai. Esse é sempre um momento de tensão, sim, né, Otávio? Mesmo não com anos de prática, de experiência, sempre um momento ficamos tenso. todos muito tensos. Aqui eu tô achando que ele pegou um pouquinho, ou é a forma que é pesada? Não, eu acho que saiu. Deixa eu virar. Boa, senão o pessoal não consegue ver, né? Saiu! Mas ele pegou um pouquinho nessa parte aqui de dentro. Mas enfim, acontece. A gente coloca uma cobertura. A calda esconde, né? A calda dá uma disfarçada. Deixa eu colocar a forma pra cá. Passar um aqui. Bom, aqui a gente tem uma mesa de bolos maravilhosa, né? Que o pessoal deixou pronta pra mim. Pra gente ilustrar. A gente pode cortar agora. Eu não vou cortar o que eu desenformei agora, porque ele ainda tá muito quente. E essa questão de cortar o bolo quente não é lenda urbana, não é coisa que a avó falava, isso tem um fundamento super importante. Quando a gente tira o bolo do forno, lembra toda aquela história que eu falei do ar se expandindo e tudo mais? Você ainda tem muito ar quente aqui dentro. Se você cortar, você vai fazer como se você fizesse o resfriamento interno dessa massa de uma forma muito brusca. Então faz um teste uma vez, quando você corta o bolo quente, ele tende a ficar pesado depois. Naquele lugar que você cortou, às vezes ele até, a massa fica úmida demais, porque você causou um resfriamento muito brusco dessa massa. Então é legal esperar mais uns 10, 15 minutinhos para cortar, tá bom? Aqui a gente tem, acho que esse é o cítrico, não foi? Isso. Esse aqui é o básico? O básico e o de trás é o de canela. Legal. Ó, aí aqui, nossa gente, muito bom. A gente poderia colocar mais canela com açúcar aqui, ia ficar super gostoso.
Qual que vocês acham que eu corto? Por favor, votem aí, quem quer ver qual cortado, qual acompanhamento. Eu queria montar no prato, então uma fatia de bolo, uma calda. Queria ouvir de vocês qual que vocês estão mais curiosos para ver. Vamos lá, seguidores, comentem aí qual que vocês querem ver, como é que tá por dentro. Aqui o chocolate branco, ele tá, a gente poderia, de repente, como eu falei, fazer uma calda com chocolate branco, mas eu iria para outro caminho, eu iria um caminho com leite ou creme de leite. Uma ideia que ficaria bacana, quem falou de chocolate branco, às vezes uma pessoa que gosta muito de chocolate branco, servir o de iogurte com a calda de frutas vermelhas com raspas do chocolate branco, ficaria sensacional. Então uma ideia aí para quem tinha perguntado do de frutas vermelhas, ficaria muito legal também. Olha, eu acho que o de especiarias tá ganhando, viu? Qual? O de especiarias, o com canela mesmo? tá ganhando. E tem gente curiosa pelo normal também. A gente corta um de cada e coloca um pouquinho de calda diferente. Ó, aqui é o especiarias. Ele vai ficar um pouquinho mais moreninho, estão vendo? Tem um aroma muito gostoso. E o pessoal do estúdio que vai comer, gente, porque ainda não inventaram um jeito, né, da gente compartilhar isso. Mas ó, a minha ideia é colocar chocolate, deixa eu ver se eu acho uma concha. Não. Eu achei uma concha grande, não sei se tem uma concha de molho, tem? Bom, eu vou com a grande mesmo, porque ó, esse molho de chocolate, ele tá com uma textura bem fluida, mas muito gostosa. Ele tende essa tá com calda, brilho, né? ele tem um brilho muito legal. E à medida que ele esfriar totalmente, ele vai dar uma encorpada. Mas é legal que ele pode ser servido quente. Então, olha só o brilho, gente. Não, tá maravilhosa essa calda. Ainda mais esse horário, né? Ninguém Hora do merece. almoço, todo mundo com fome. Ó, pra você que acompanhou a gente na live, tá bom? Façam em casa, aproveitem. Agora eu vou cortar o tradicional e servir com a de frutas vermelhas. Quando você pega, eu vou pegar a fatia e mostrar aqui mais pertinho pra todo mundo ver. Olha aqui, gente. Olha o brilho da calda e a cor da massa, ó. Essa calda é muito legal ter no repertório pra gente, no repertório de receita de vocês, porque você pode usá-la, por exemplo, como uma calda de sorvete. Esquece o bolo de iogurte, eu quero fazer uma calda gostosa para servir com sorvete no final de semana e tudo mais. Esse é muito legal. Ó, aqui eu tenho o básico. Queria mostrar bem de pertinho, para vocês verem a textura da massa. Uma massa super fofinha, super leve. E, gente, muito fácil, não é? A parte do liquidificador é só bater tudo. Presta atenção em alguns detalhes, a questão do forno, a questão da forma, mas é só ficar atento com os detalhes que ela é muito fácil de fazer. Deixa eu pegar uma outra colher grande aqui. E aqui eu vou colocar a minha calda de frutas vermelhas. Ela ainda está bem quente, eu recomendo esperar ela esfriar, mas de novo, só pra gente poder finalizar e vocês verem a sugestão de montagem. Ó, ela tem um brilho super bonito também. Lembrando, gente, que a receita está em tanamesa.com, então quem perdeu é só procurar lá. A live fica salva também no nosso GTV. Bom, tá aqui mais uma fatia. Quem escolheu o de limão com frutas vermelhas. E agora eu tenho que cortar mais um para colocar a baba de não moça. pode deixar a baba de moça de fora. Sim, sim. Eu acho que eu vou cortar mais uma fatia do tradicional, porque eu acho que é a melhor combinação para baba de moça. Se bem que, talvez, o de especiarias com baba de moça, Eu acho que deve ficar muito gostoso. pode ficar também. muito bom também. Isso que é legal, a gente poder brincar com os sabores. E de repente você pode fazer isso numa brincadeira até na sua casa, assim. Não quer fazer nenhuma sobremesa muito sofisticada? Faz isso, monta uma mesa com vários tipos de bolos, caldas, bota uns 2 potes de sorvete e você pode aí ter quase um buffet de sobremesa que as pessoas vão gostar de misturar, experimentar e com trabalho quase que zero, né? Assim, E essas são algumas receitas que estão no seu e-book Bolos de Liquidificador, né? Sim. Inclusive as caldas. Não, as caldas não. As caldas a gente fez especialmente para essa live. Elas são receitas especiais para essa live, estão salvas, você vai encontrar aí no próprio post. O que você encontra no e-book Bolos de Liquidificador são todas as dicas teóricas que eu dei e a receita do bolo de iogurte. Bom, a baba
baba de moça agora. Deixa eu ver se eu pego uma outra colher. Ah, legal, tô vendo uma colher ali. Aqui, agora vamos para baba de moça. Engraçado, gente, que a baba de moça, tradicionalmente no Brasil, ela era uma sobremesa por si. Ela era servida em tacinhas. Muita gente não sabe disso, pensa na baba de moça só como um recheio de bolo, principalmente bolo de noiva. Mas antigamente se servia a baba de moça em taças como uma sobremesa. E é muito gostoso. Ela é um doce mais doce, né? Ela é mais intensa de sabor, mas para quem gosta de coco, super indico. Bom, são essas as receitas que eu queria passar. Obrigada para todo mundo que acompanhou, obrigada pelas perguntas, pela participação. Vai ficar salvo, as receitas estão aí. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, poste nos comentários, eu respondo depois. As meninas do Tá Na Mesa me ajudam, indicando, se tiver qualquer coisa, fiquem super à vontade, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!